Queridos, que tiempo precioso que estamos en la casa de Dios. Amén. Amén. Qué bien que has venido. Bienvenido a la casa del Señor. Queridos, pongámonos parados, por favor. Una vez más. Pongámonos parados. Agarre su Biblia, su celular, lo que tengas en manos, la palabra de Dios. Por favor, abra en la carta que escribió el apóstol San Pablo a los Efesios, libro de los Efesios. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 14 al versículo 21. También vamos a tener en la pantalla, puede acompañar, Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 21. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Leamos juntos, por favor, ahí en su Biblia, el 20 y el 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, antes de orar, escuche eso. Es importante que nunca, es importante, escuche lo que voy a decir. Nunca tengamos una reunión como esta, sea de martes, sea los domingos, cuando venimos a la casa de Dios, que sea algo común para nosotros. Quizás el peligro de nos acostumbrarmos con el sagrado, el peligro de nos acostumbrarmos con lo reverente, el peligro de nos acostumbrarmos con lo común y lo ordinario. Hay un peligro cuando venimos a reuniones de la iglesia de que tengamos una costumbre de venir a los martes, tengo la costumbre de venir a los domingos y perdemos el senso del sagrado, de lo que pasa aquí desde cuando empieza la primera alabanza, en ese caso aquí, en quechua, y hasta que termine el último momento, cuando sacamos la ofrenda y el pastor nos despide con una oración. Es importante que los cultos que estamos aquí reunidos nunca perdamos la sacralidad, lo reverente de estar aquí en ese lugar. Entonces, en esa oración yo te quiero pedir algo. Quiero pedir que mientras estemos orando, usted pida al Espíritu Santo que toque su vida en este culto. Son cultos como estos que Dios obra milagros mientras el ministerio está alabando. Son cultos como estos que Dios obra milagros, abre puertas, te da libramientos, te da sanidad, bendice su familia. Son cultos así. Entonces, en esa oración, pida a Dios, diga: Señor, me perdones si en algún momento yo he tratado los cultos de su casa como algo rutinero, como algo común para mí. Va a dar las 6 de la tarde, a las 6:30, me arreglo y me voy a la iglesia como algo natural. No, no es natural. Aquí es sobrenatural. Aquí no hay ordinario, aquí se llama extraordinario. Por eso que es importante que usted tome apuntes mientras estamos predicando. No solo yo, mientras el pastor Pablo suba aquí
os pastores, os ministros de Deus estão aqui. Tome apuntes, ponga atenção. Se é possível, grave em seu celular o áudio, comparta depois a prédica na página de Facebook. Nunca pierda a sacralidade, lo sagrado desse lugar. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Cierre seus olhos, por favor. Vamos orar. Senhor, queremos dar-te graças. Tu eres Deus que guia nossos passos. Tu nos has bendecido neste martes, hoje. Tu nos has guiado neste 7 de diciembre. Estamos bajo tu proteção, bajo tus manos, tu amor e tu graça. Senhor, queremos rogar por la acção de tu Espírito Santo, que nunca perdamos, Senhor, de entender lo sagrado que está aqui, que nunca perdamos este sentido, esse temor de estar em tu casa. Que nunca perdamos, Senhor, esse sentir reverente dessa sacralidade, de que estamos frente ao sagrado. Que nunca vengamos tratar tu casa, desde as alabanças hasta a prédica, incluso os anúncios, as ofrendas, a oração final. Que nunca, Senhor, vengamos tratar isto como algo comum para nós. Que tengamos reverência e que podamos entender que estamos delante de ti todo o dia, em todo o que hacemos. E em nesse momento, em nessa hora, reunidos como casa del Senhor, reunidos como família de Deus, reunidos como igreja aqui nesse lugar, nessa esquina de la Beneméritos de la Pátria com la Colômbia, Senhor, onde su pueblo se reúne nesse templo construído por manos humanas, pero Senhor, sabemos que aqui se reúne su pueblo que é templo del Espírito Santo, su pueblo onde tu Espírito Santo habita. Espírito Santo, te rogamos, te clamamos, põe em nós, Senhor, reverência, põe em nós santo temor, que ao entrar por essas portas e empezar a alabar tu nome, empezar a escuchar su palavra, sabemos que pode haver milagros hoje aqui, sabemos que los cultos não é nada natural lo que passa, pode haver milagros, sanidade, liberação, e mientras estamos aqui, tu estás obrando em nós e por meio de nós também em nossa família e em la ciudad de Sacaba, Cochabamba, Bolívia. Senhor, te alabamos por esse tempo. Sea tu temor sobre nós, sea tu Espírito Santo sobre nós, quita toda distração. Se está entre nós alguém com algum dolor físico, um dolor de cabeça, um mal-estar, Senhor, repreenda essa enfermidade e que tenhamos atenção plena e total a tu palavra e ao culto de adoração nessa noite. Rogamos tu misericórdia. Se entrou alguém aqui aflito, querendo, necessitando resposta, que salga nesta noite com as respostas que vino buscar. Quizás vino buscar uma confirmação de comprar, de negociar, de um viagem que quer fazer, de um negócio. Está buscando uma resposta familiar, uma resposta personal. Que seja cultos como estes, que tu vas falar com nós, como este, Senhor, que tu vas falar com nós. Creemos assim, rogamos tu presença em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode sentar-se, queridos, por favor, pode sentar-se. Na anterior oportunidade que eu he estado aqui predicando a palavra, eu compartilhei com vocês a primeira carta do apóstolo São Pedro. E eu, em oração, me propuse as oportunidades que vou ter nesse lugar, obedecendo, por supuesto, uma agenda que o pastor Pablo sempre elabora, bem organizada. Eu me propuse aqui aos martes estudar livros da Bíblia com vocês. Na anterior prédica que eu estive, falei sobre 1 Pedro. E esse martes eu quero me dedicar a falar sobre o livro de Efésios. Então, como as oportunidades que vamos a ter aqui em los martes, vamos estudar livros da Bíblia. E hoje estudaremos Efésios. Queridos, para entender esse livro, déjame fazer uma introdução explicando como foi escrito, onde foi escrito, por quem foi escrito e por que foi escrito o livro, a carta aos Efésios. Amém? Ponga muita atenção.
O apóstolo São Pablo está está começando seu terceiro viagem missioneiro. Você sabe que o apóstolo São Pablo era um missioneiro, hizo vários viagens, e aqui ele está começando seu terceiro viagem. E a Bíblia diz em Hechos capítulo 18, versículo 22, que ele subiu a Cesarea e subiu para saludar a igreja e luego descendió a Antioquia. Depois de estar ali algum tempo, salió em seu terceiro viagem recorrendo por ordem a região de Galácia e Frígia, confirmando a los discípulos. E nesse terceiro viagem missioneiro, o apóstolo São Pablo vai plantar. Quando decimos plantar, é essa a palavra, é verdade. Usamos um término chamado plantação de igreja, que significa que as pessoas, os missioneros, vão a los lugares e siembram a palavra de Deus e aí nasce uma igreja. Por isso que em missões há essa palavra, plantação de igreja. E nesse terceiro viagem, o apóstolo São Pablo planta igrejas em Esmirna. Escute bem isso. Quizás alguns lugares vai sonar conhecido para você. Pablo vai plantar igrejas em Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. O enfoque desse terceiro viagem está na cidade de Éfeso. Éfeso é a capital do império, não só do império romano em Ásia, sino com uma importante cidade. Roma é a capital de todo o império romano, pero em Ásia é Éfeso, uma grande cidade, uma importante cidade. Pablo vai estar ali, vai estar predicando por 3 anos. Por 3 anos Pablo vai estar em Éfeso. E depois ele vuelve a recorrer Macedônia, visitando Filipos, Tessalônica e Bereia. Está em Hechos capítulo 20. Em Acaia, onde vai fortalecer os irmãos. Pablo vai finalizar seu terceiro viagem missioneiro com uma visita em Jerusalém. Imagínate, mira aqui. Pablo termina seu terceiro viagem missioneiro, visitar essas cidades, agora vuelve a Jerusalém, onde vai ser arrestado. Sim, vai ser arrestado, vai ser encarcelado e vai ser trasladado a Cesareia Marítima, onde vai estar encarcelado por 2 anos. Isto está em Hechos capítulo 21 ao capítulo 25. Pablo vai estar encarcelado por 2 anos em Cesareia Marítima. E Pablo entende que sua liberdade está comprometida, porque há um jogo político aí por trás. Por Herodes Antipas, outros governadores que estão aí, não vão liberar Pablo. Pablo é um cidadão romano. E Pablo, então, em seu direito de ser cidadão romano, Pablo vai pedir para ser juzgado por el imperador César. Quem é o imperador aí? É Nerón. Pablo disse, eu como cidadão romano, eu quero ir a Roma para ser juzgado, porque aqui não me vão a resolver meu problema. Em outras palavras, é como ir ao juzgado de Sacaba e não te resolver o problema. E você disse, eu vou ao juzgado de Cochabamba, porque allá em Cochabamba sim vão a resolver meu problema. Ah, não resolveu em Cochabamba, eu vou a Sucre, porque allá em Sucre, allá vão a resolver meu problema. Ou seja, Pablo está indo a instâncias maiores, porque allá onde ele estava não foi resolvido. Pablo em Hechos capítulo 27 e 28 vai chegar em Roma, vai passar por uma tempestade. E é interessante que Hechos termina dizendo, capítulo 28, que Pablo chegou a Roma e vai estar 2 anos em uma casa alquilada, mas está encarcelado. Que interessante, mira isso. Pablo foi como prisioneiro a Roma e vai estar 2 anos encarcelado em uma casa, com soldados que vão a cambiar de tempos em tempos seus turnos, a cada 4, a cada 6 horas, vão a cambiar de soldados, pero Pablo está encarcelado em uma casa. E se você vai ver Hechos capítulo 28, versículo 30, termina dizendo que Pablo está em Roma, pero Pablo está encarcelado. Mira como termina, capítulo 28, versículo 30 e 31 de Hechos. E Pablo permaneceu 2 anos inteiros em uma casa alquilada.
y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero Pablo era prisionero, él estaba preso en Roma por 2 años, pero en una casa. Pero miren acá, la soberanía de Dios y la provisión de Dios es extraordinaria. Porque mientras Pablo, el apóstol Pablo, está encarcelado en Roma por 2 años, no fue en vano. Desde esta prisión domiciliaria, desde esa prisión hogareña, Pablo va a escribir los libros de Filipenses. Sí, desde esa prisión Pablo escribe Filipenses, Colossenses, Filemón y Efesios que hemos leído. Son conocidos como las cartas de la prisión. Aún estando encarcelado, Pablo escribe Filipenses, Colossenses, Filemón y Efesios, que hemos estudiado, o sea, que vamos a estudiar ahora. Pero la historia no termina ahí. Después de ese tiempo, Pablo va a ser liberado y va a seguir predicando la palabra. Y algunos dicen, algunos estudiosos de la Biblia, dicen que Pablo llegó a España incluso, que naquele tempo era chamado de Hispania, com H, H-I-S-P-A-N-A, Hispania, N-I-A. Alguns historiadores dizem que depois que Pablo foi suelto dessa prisão, ele chegou à Espanha. Interessante isso. Pero escute, por que Pablo escreveu essa carta aos Efésios? Que era a cidade de Éfeso? Não era qualquer cidade, era uma cidade grande. Havia passado vai passar por Éfeso, 2 pastores conhecidos de vocês. Timoteo vai ser pastor de Éfeso e Juan, o discípulo amado de Jesus. Sim, el Juan que escreveu a carta de Juan, que escreveu o Evangelho de Juan. Mira, Éfeso é uma cidade tão importante que aí vão ter 2 pastores conhecidos, Timoteo e Juan. É uma cidade muito importante, tem cerca de 300.000 habitantes. 300.000 habitantes, é grande Éfeso. E é uma cidade rica, importante, com grandes construções, pero aí há muita idolatria. Aí está o templo de la diosa chamada Diana. A idolatria, estão nascendo ídolos. É como, por exemplo, estamos aqui em Bolívia, é como ir, por exemplo, a la fiesta de la Urcupiña, pero o templo de Diana era muito mais grande que a igreja de Urcupiña. Era muito mais grande que ir a Copacabana, a ver a Virgem que está aí, que é a Virgem del Amparo que está em Sacaba. Havia um templo grande onde estava a diosa Diana. Era um lugar muito terrível, Éfeso. E aí está uma igreja, está hermanos preciosos. E Pablo passou 3 anos sendo pastor de aí, pero depois sale e desde lejos, ¿desde onde? Desde a prisão, escreve essa carta. É uma carta escrita em la prisão, a carta de Éfeso. E de que se trata essa carta? Para que entiendas, Éfeso é um resumo do evangelho que Pablo predicava. Você sabe que Pablo predicava em muitos lugares. E Pablo trata de escrever como um resumo em 6 capítulos, mostrando que é o evangelho do Senhor Jesucristo. Então, de maneira muito rápida e muito resumida, eu vou dar um panorama de Éfeso, antes de entrar na prédica, o tema que preparei. A modo de introdução, o capítulo 1 de Éfeso, Pablo vai reflexionar sobre nossa salvação em Jesucristo. Pablo vai dizer sobre que Deus, o Padre, nos escolheu. Ponga atenção, é importante isso. Pablo vai mostrar que Deus, o Padre, foi quem nos escolheu. ¿Para quê? Para que Jesucristo pudesse morir na cruz. Deus nos escolheu, Jesucristo morreu na cruz e agora o Espírito Santo aplica esta salvação em nós. O Padre escolhe, o Hijo muere e o Espírito Santo é quem aplica em nós a salvação. É a Santíssima Trinidade, Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo em la salvação. Pero no capítulo 2, Pablo vai explicar sobre essa salvação, qual deve ser nossa posição agora. E Pablo vai dizer que não há mais judeus
ni gentiles. En otras palabras, solo hay una familia y se llama iglesia. La nueva familia de Dios no son los judíos allá de Israel y no son otros pueblos de otras naciones, sino que Dios unió todos los pueblos que creen en Cristo, que el Padre escogió y que el Espíritu Santo aplicó la salvación en una nueva familia. Y esa nueva familia se llama iglesia. Iglesia. Pero no termina ahí. En el capítulo 3, Pablo va a explicar el misterio de esa unión. Porque las personas están confusas diciendo, ¿cómo es eso ahora? ¿Qué es la iglesia? En el capítulo 3, Pablo va a explicar. Y en el capítulo 4, Pablo va a mostrar cómo debe ser nuestro caminar ahora como cristianos. Si somos la familia de Dios, si somos cristianos, debe haber una manera de se conducir. Deve haver uma maneira de portar-se, pues. Como devemos caminhar? Em unidade, em amor, em pureza, em luz e sabedoria. E no capítulo 5, Pablo sigue explicando que agora este evangelho, ponga atenção, mira que impressionante. Usted padre de família, hermana, jovem, senhorita que está aqui, ponga atenção. Este mesmo evangelho que nos salvou, Pablo vai dizer como deve ser nosso comportamento dentro do matrimônio. Porque não é só teoria. Evangelho não é só teoria. Evangelho tem que ver de como me vou portar em meu matrimônio. Onde está? Capítulo 5 está, pues. Como deve ser a criança de los hijos. Pastor, eu vou ser padre, eu vou me casar, vou ter hijos. Sabes que eu tenho hijos, estou com dificuldade de criar meus hijos. Leia Efésios capítulo 5. Pablo está explicando como deve ser a criança de los hijos para a nova família de fé chamada igreja. E não só isso, Pablo vai explicar como deve se portar um cristiano en el trabajo. Eu sou cristiano, eu tenho meu negócio, eu tenho minha tienda, eu estou vendendo celular, estou vendendo salteña, ou eu estou em uma empresa, eu trabalho em PIL, eu trabalho ali em Elfec, eu tenho meus transportes, eu tenho meu auto. Como devo me portar? Leia Efésios capítulo 5. Mira que impressionante. Essa é uma carta preciosa. E não só isso. Para terminar esse vistazo, o capítulo 6 vai mostrar que essa nova família, chamada igreja, enfrenta batalha espiritual. Batalha espiritual. Pablo vai explicar que o cristianismo não é uma isla de vacaciones. Não. O verdadeiro cristiano enfrenta batalhas espirituales. Ser cristiano não significa que eu vengo a Cristo e agora eu estou em uma isla de vacaciones e todo me va bem. Não, por el contrário, uma vez que você é cristiano, Pablo, no capítulo 6 de Efésios, vai explicar que nossa luta não é contra esposo, nossa luta não é contra esposa, nossa luta não é contra papá ou mamá, minha luta não é contra o governo, minha luta não é contra o presidente, não é contra o alcalde, nem contra a competência em meus negócios. Pablo vai dizer que minha luta é espiritual. Eu estou lutando contra potestades espirituales. Que preciosa essa carta aos Efésios. Pablo dá um vistazo general de la salvación e termina com uma despedida de los hermanos. Pero depois dessa introdução, eu quero estudar com você o texto que hemos leído. Esses versículos, mirem sua Bíblia, por favor. Mantenha a Bíblia aberta, por favor. Mantenha a Bíblia aberta, por favor. Mira comigo. De los versículos 14 al 21, es una oración. Es una oración. El texto que hemos leído es una oración. Pero no es la única oración de Efesios. Ahí en el capítulo 1, vuelva por favor al capítulo 1. Desde el versículo 15, Efesios 1. Dê uma miradita, não vou ler, pero mires por favor. Abra sua Bíblia, comparta. É importante que tenha a Bíblia para que veas. El capítulo 1, versículo 15 al 23 é uma oração. É a primeira oração de la carta. Capítulo 1, versículo 15 al 23. Pero el texto que hemos leído en capítulo 3, versículo 14 al 21, é a segunda oração. Há um detalhe aqui. Há um detalhe. Essas duas orações
Pablo vai tratar de necessidades espirituales. E nessas duas orações, não há nenhuma menção de... Ponga atenção, Pablo está encarcelado. Em nenhum momento Pablo vai reclamar do Império Romano que o encarcelou. Em nenhuma dessas duas orações Pablo vai criticar o império, o governador. Em nenhuma dessas duas orações Pablo vai dizer: ai, que miserável que sou, desgraciado, prediquei tanto a palavra e agora estou aqui encarcelado. Não. E nessas duas orações que estou dizendo, a primeira no capítulo 1 e a segunda no capítulo 3, Pablo vai falar de maneira específica sobre necessidades espirituais. Ah, missionário, está mal pedir liberação, está mal pedir um auto, está mal pedir uma casa. Não, não está mal. Não é pecado pedir uma casa, não é pecado. Ah, é pecado orar por um auto novo? Não, não é pecado. Não é. Incluso eu oro, pois, eu tenho meu auto de preferência. Se você vai mirar meu perfil em Facebook, vai descobrir qual é meu auto, que eu tenho uma paixão. Em um dia, Deus mediante, vou a comprá-lo. Não é pecado pedir auto, não é? É pecado pedir um sueldo mais grande? Não, não é pecado. Mas de maneira específica, Pablo não trata de nada material aqui. É só coisas espirituais, só coisas espirituais. Ele vai falar de vida espiritual. E é interessante que mira comigo o versículo 14. Después de que Pablo habló de la salvación, de la Santísima Trinidad, de la salvación de Dios, de la salvación en Jesús, de la acción del Espíritu Santo, Efésios capítulo 2, ele vai dizer que por gracia fuimos salvos. Ahora, después de explicar todo esto, Pablo dijo: por esta causa doblo mis rodillas. Aqui está o tema da prédica. Por esta causa doblo mis rodillas. Repita comigo: por esta causa doblo mis rodillas. Por que Pablo vai orar agora? Oh, é interessante, há um detalhe aqui, ponga atenção. Pablo está encarcelado e ao lado dele, há um soldado com em cadenas. Está Pablo e está um soldado em cadenas. Imagínate agora Pablo se arrodilhando e o soldado romano, não cristiano, escutando essa oração de Pablo. Porque Pablo está encarcelado aí com o soldado. E agora Pablo se põe de rodilhas. E o soldado que está a seu lado tem que bajar, ou quizás estar aí esperando e mirando. Porque estão encarcelados, estão atados os dois para que Pablo não escape. Pablo vai orar. Ele vai estar na presença de Deus. Ele vai dizer: por isso eu oro. Pablo, para quem você vai orar? Para algum santo específico para que te ajude? Para algum ídolo, para algum outro Deus você vai orar? Para quem você vai orar? Não, eu vou orar ante al Padre de nosso Senhor Jesucristo. Queridos, isso é muito importante, escute, é muito importante. Porque no versículo 15 vai explicar quem é Deus. Quem é este que está recebendo a oração de Pablo? Porque cada vez que... Aqui vai um detalhe. Ponga muita atenção. No mundo espiritual não há neutralidade. Vou repetir. No mundo espiritual não há neutralidade. Aqui vai um alerta para o ministério de alabança. Aqui vai um alerta para o ministério de pandeiros. Aqui vai um alerta para a escola dominical, a escola bíblica de niños, adolescentes, porque cometemos um erro. Quando entramos e dizemos: hermanos, vamos orar para entrar na presença de Deus. De maneira natural hablamos isso. Queridos, cierre seus olhos porque vamos entrar na presença de Deus. Não, Pablo vai explicar que não é assim. E no mundo espiritual não há neutralidade, não há como estar afuera e de pronto eu entro na presença de Deus. Incluso me acuerdo que aqui em Penha de Oreb, isso, se não estou equivocado, foi no campamento de Sucre que foram, e havia um tema chamado corandeo. Corandeo. Essa palavra é uma palavra em latim que significa delante de Deus. Que significa que todo o que eu, cristiano, hago delante de Deus. Em outras palavras,
24 horas de mi día yo estoy en la presencia de Dios. Entonces, de manera sencilla, às vezes decimos, hermanos, vamos orar para entrar en la presencia de Dios. No, eso está equivocado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él está de manera constante en la presencia de Dios, y él dobra rodillas y él sigue en la presencia de Dios. Él se pone parado, él sigue en la presencia de Dios. En otras palabras, usted como cristiano, o estás en la presencia de Dios o no estás en la presencia de Dios. Misionero, si yo no estoy en la presencia de Dios, ¿en la presencia de quién voy a estar? Solo hay dos poderes espirituales en ese mundo: Dios, el Todopoderoso, y Satanás, un ángel caído. Satanás no es Dios, que el Señor lo reprenda. Satanás no es un Dios pequeño. Satanás es un ángel que fue creado y se rebeló, y él es un ángel caído. En el mundo espiritual, o estás en la presencia de Satanás, o sirves a Satanás, o sirves al Dios Todopoderoso. Pero yo estoy seguro que la iglesia Peña de Oreb, la iglesia pentecostal, no tiene nada que ver con Satanás. Que el Señor lo reprenda. La iglesia pentecostal Peña de Oreb, 24 horas en la presencia de Dios, preparando comida en la casa en la presencia del Señor, vendiendo salteñas en la calle en la presencia del Señor, con un taxi trabajando en la presencia del Señor. 24 horas en la presencia del Señor. No hay como entrar y no hay, entro y salgo. No, una vez que usted recibe a Cristo y el Espíritu Santo habita en usted, vive en usted, usted está constantemente, permanentemente en la presencia del Señor. Y Pablo entendía que él está delante del Dios. Cuando él dobra las rodillas, Dios está ahí. Cuando él está cocinando, Dios está ahí. Cuando él está en su trabajo, Dios está ahí. Cuando él está incluso dentro de un hospital, pasando por una enfermedad, Dios está ahí. Cuando él está en la flota yendo a Santa Cruz, nadie le ve. Ahí en el Sillar, todo oscuro yendo a Santa Cruz, Dios está ahí. Pablo está en la presencia del Señor. Entonces no se olvide, ministerio de alabanza, cuando ustedes subir a ese altar, ustedes ya vienen de la presencia del Señor y siguen en la presencia del Señor, siguen en la presencia del Señor. No hay como salir, porque salir del Señor es caer en los brazos de Satanás. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Que princípio poderoso. Entonces yo creo que nadie más va a decir, ahora yo entro en la presencia de Dios. Pucha, ¿dónde estaba antes pues? Cuidado pues, corandeo en la presencia del Señor siempre. Pero ¿quién es Dios entonces? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es aquele que tiene la paternidad. Es aquele que va a nombrar toda familia en el cielo y en la tierra. Dios es Padre nuestro. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es Padre. La paternidad de Dios es en los cielos, con los santos que vivieron del Antiguo Testamento y los mártires que ya murieron hasta aquí, que Pablo escribió. Pero también Dios es Dios en la tierra, que toma nombre toda familia en los cielos. ¿Quién es esa familia? La iglesia de los santos del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob, José, los patriarcas, los profetas, que están en los cielos, pero en la tierra también. ¿Quién somos? ¿Quién son los de la tierra? Somos nosotros hoy. Es la iglesia. Dios, la paternidad de Dios es sobre los cielos y sobre la tierra. Es la iglesia militante, es la iglesia guerrera, la iglesia que está caminando. Y habla de nosotros aquí en Sacaba pues. Dios no se olvidó de nosotros, porque essa paternidad abraça a nosotros que estamos aquí en Sacaba, que somos miembros de esa gloriosa familia llamada iglesia. Es Dios, el Padre. E Pablo vai seguir mostrando a glória de Deus. Versículo 16, acompanhe comigo. Para que os dê, conforme as riquezas de sua glória, el ser fortalecidos com poder no homem interior por su Espírito. ¿Qué es la gloria de Dios? A veces decimos, hermanos, la gloria de Dios está aquí. Yo siento la gloria. Uno dice, ya pues no siento nada. ¿Qué es esto? La gloria de Dios.
Eu venho à igreja, escuto aí, a glória, eu não entendo nada disso. O que é isso? Queridos, déjame explicar. O que Pablo está dizendo aqui é que há uma fuente de recursos inagotáveis, gloriosos, estar na presença de Deus. Deus tem seus atributos. Que são os atributos de Deus? Ponga muita atenção, é importante isso. Que são os atributos de Deus? Há atributos que Deus comparte com nós. Atributos é quem Deus é e o que Ele hace. Deus é bondade, bondade. E essa bondade Deus comparte com nós. Podemos ser bondadosos também. Deus comparte com nós. Quando em Gênesis disse: e criou Deus o homem a sua imagem e semelhança. A la imagem e semelhança de Deus los criou, homem e mulher. Que significa? Deus tem olhos, nariz, cabelo, perna? Não, nada a ver. Aqui está falando dessas coisas, dessa glória, de quem Deus é, e Deus comparte com nós. Podemos ser bondadosos porque Deus é bondadoso. Podemos ter amor porque Deus é amor. Podemos ter paz porque Deus é paz. Podemos ter misericórdia de las pessoas porque Deus tem misericórdia de nós. Em outras palavras, Deus está compartilhando seus atributos. São chamados de atributos. Quem Deus é? Deus é amor e Ele comparte com nós. São chamados de atributos comunicáveis. Pero ojo. Há coisas que só pertencem a Deus. Há coisas que só pertencem a Deus. Deus é autoexistente. Deus nunca foi criado. Deus sempre existiu. Mas eu fui criado no vientre de minha mamá. Eu vim a existir dia, mas Deus não. Por isso que a Bíblia diz que Deus é eterno. Nunca houve princípio e nunca terá fim. Deus é infinito. Cada vez dizia, não? O universo é infinito. Na escola, na secundária, não? O universo é infinito. Não, não é infinito. O universo tem limite. Quizás não conhecemos. Não conhecemos, mas o universo não é infinito. O único que nunca tem fim é Deus. Outro detalhe. Deus é onipresente. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não posso. Agora, eu estou aqui em Sacaba, sobre esse altar. Pero Deus está aqui em Sacaba. Deus está em toda Cochabamba. Deus está em toda Bolívia. Deus está em toda América Latina. E Deus está em todas as nações deste mundo. Deus é onipresente. Eu não sou. Por isso pertence só a Deus. É a glória de Deus. É quem Ele é. E outro detalhe, Deus é onipotente, tem todo o poder. Eu não tenho todo o poder. Eu posso manejar algumas coisas, ajuda em outras, mas Deus pode todas as coisas. Por isso que Deus se chama Todopoderoso. Eu não sou todopoderoso, nem você. Somos de carne e hueso e pouquinho de pescoço. Somos limitados, pois. Assim somos nós, mas Deus não tem limites. E Deus é onisciente, Ele conhece todo. Essa é a glória de Deus, é quem é. E Pablo vai chamar isso de riquezas de la glória de Deus. Por isso que há problema. Eu enfrentei esse problema aqui em Bolívia. Escute isso. Quizás não com vocês, mas recém quando eu cheguei em alguns lugares, recém quando eu cheguei a Bolívia, eu escutava essas frases assim, não? Somos um país tão pobre, fuimos dominados por los espanhóis, mira a igreja, aí a igreja, não? Era de política, agora a igreja, mira a igreja, tão sencilla, del campo, Deus mío, somos tão pobrecitos. Quem habla dessa maneira, não entendeu as inagotáveis, os ilimitados, o recurso glorioso de Deus. Pablo vai dizer aqui, que Deus tem uma fuente que nunca termina. Deus é todo poderoso. Não tem que ver com nascer em Sacaba. É que sou pobre. Não, nada que ver. Olvide. Nunca mais diga isso.
No tiene que ver, no es que los que nacieron en Estados Unidos o los Yankees o los que nacieron en Brasil, los brasileños, el país más grande del mundo, nada que ver, pues, olvide esto. Pablo está diciendo que usted y yo, nosotros podemos beber de una fuente inagotable. Son las gloriosas riquezas, los gloriosos recursos de Dios. Usted, una vez que recibe a Cristo, aunque viva bajo un árbol, aunque va a vivir en una casa muy sencilla o en una mansión con 20 baños, no hay problema. Dios no va a hacer diferencia, sino va a seguir siendo el mismo Dios, donde va a tener fuentes inagotables. Entienda por favor de una vez y deja ese espíritu maligno. Ay, Dios, que yo soy boliviano, somos pobres. Ahí no, deja de una vez, en el nombre de Cristo. Pase a beber de esa fuente poderosa llamada gloria de Dios. Y aunque sea de una familia muy sencilla, una familia pobre, para Dios lo importante es que usted está en Cristo y está viviendo en esa gloria. Escuche essa história para entender bem essa parte. Escute essa história. Cuenta a história de inglês, homem inglês, chamado Julian Ellis Morris. Ele lhe gostava vestir-se como mendigo, como limosneiro, callejero, lhe gostava vestir. Ele saía à calle para vender cuchillas de afeitar. Ele vendia sopa e shampoo de puerta em puerta. E as pessoas miravam e diziam: pobrecito. Pero tras um agotador dia de trabalho, Julián volvia a sua bela mansão. Era riquíssimo el hombre, pues. Volvia a sua bela mansão, ponia uma linda roupa e pedia a seu chofer que lhe levasse a um restaurante exclusivo em sua limusina. Em certas ocasiões, incluso tomava um vuelo a Paris solo para passar a noite. Muitos cristianos hoje em dia vivem como essa história que les contei. Querem passar suas vidas em uma pobreza espiritual e desfrutar só as vezes das riquezas, da glória que foi dada por Deus. Vive como limosneiros, vive como callejeros, e às vezes se dão conta de que seu Padre é todo poderoso, que seu Padre pode todo. Aí agora sim, aí vão e se acerca a Deus. Muitos cristianos vivem dessa maneira, não entenderam. Pero Pablo está orando, dizendo: hermanos, entenda por favor, eu estou de rodilhas rogando por ustedes que entenda, por favor, entenda. Eu estou orando para que entenda, por favor, entenda. Pablo está orando por isso. E que mais que Pablo vai orar então? No versículo 16, Pablo vai orar que os hermanos sejam fortalecidos com o poder de Deus. Mire o versículo 16: el ser fortalecidos com poder en el hombre interior por su espírito. ¿Por que Pablo está orando? Para que Deus fortaleça a los hermanos. Os hermanos estão débiles, estão agotados. Queridos, mire acá. Para viver a vida cristiana, necessitamos poder. Sem poder de Deus não podemos viver a vida cristiana. Se acorda que os discípulos estavam tão afanados, os discípulos, não? Senhor, quando vai chegar o momento de restaurar a Israel? Quando vai chegar o momento? Senhor. E Jesus Cristo disse: tranquilo, calma, Pedro, sentate, tranquilo. ¿Ya? Queda em Jerusalém, hasta que de lo alto seáis revestidos del poder, e recebereis poder. E depois, aí então, serão mis testigos em Jerusalém, em Judéia, Samaria e hasta os confines da terra. Não é assim que vai sair como afanado aí, desesperado. Não, necessitamos poder de lo alto, poder de Deus. Pablo está dizendo: hermanos, busque ser fortalecidos com o poder de Deus. Se acorda que quando eu comecei a predicar, eu hice uma oração. E eu pedi a Deus, eu estava orando para que entendamos lo sagrado que é estar aqui e nessa igreja. Eu estava falando sobre isso. Eu estava ali atrás
mientras en el ministerio estava ministrando aqui, Omar estava cantando, não? É isso? E eu estava orando, dizendo: Senhor, que eu não perda esse sentido de quão sagrado é esse lugar, porque é aqui que recebemos poder. Venimos débiles, agotados, cansados. Não só es que trabalhei o dia todo, carguei, descarguei um caminhão, não é isso. Estamos agotados por la vida. Quizás algunos de nós que estamos aqui hemos deixado problemas em la casa por resolver. E você se sente debilitado, agotado, agotada. Queridos, em nome de Jesucristo, você não pode volver a seu hogar de la mesma maneira que entrou aqui. Não puedes. É como ir ao hospital. Estás enfermo, estás debilitado, quizás tiene anemia. O doutor te mira e diz, e você diz: doutor, vou à casa. Não vas a volver à casa, te vou internar. Não, doutor, não me gustam os hospitales. Pero estás enfermo, estás com anemia, te vas a desmaiar, vas a sofrer, te vou internar, te vou hospitalizar, te vou cuidar. E nós somos internados, hospitalizados, recebemos medicina, ou se possível sangue, e recebemos aí outras coisas, somos cuidados e salimos de aí bem. A igreja é o hospital de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, pero Pablo está orando que quando você viene a la casa de Deus, você vai ser fortalecido com poder. Não puedes, em nome de Jesus, em la autoridade da palavra do Senhor. Você não pode volver a sua casa como vino hoje aqui. Hoje é uma noite muito especial. Hoje é uma noite que Deus te está falando. Deus te está fortalecendo com poder. E que poder é isso? É dinheiro, missionário? É poder econômico? Não, não é poder econômico. É poder político. Eu vou ter cargo na alcaldía. Não, não é poder político. Então é poder militar. Eu vou ser forte, vou pelear e vou. Não é poder militar, sino é poder de Deus para vencer as tribulações em seu hogar que está passando, as tribulações em sua saúde, as tribulações em suas finanças, em todas as áreas. Deus te dá poder para vencer. E Pablo está orando, queridos hermanos de Éfeso, mi oração é que ustedes sejam fortalecidos com poder, com poder, com poder. Não vão ser, nunca mais serão iguais, serão poderosos em Deus. Aleluia. E não termina aí, não termina. Pablo vai dizer todavia no versículo 17 que esse poder, aí então, quando eu sou revestido desse poder, Cristo vai habitar em mim. Cristo vai habitar em mim. Cristo vai habitar em mim. Ponga atenção. Eu vivo por Gualiani. Eu tenho as chaves de meu departamento. Eu posso entrar quando quero. Pero não é meu. Não sou dueño. Está alquilado. Se eu quero fazer alguma obra aí, não me gostou essa parede, vou derrubar. Não posso fazê-lo, porque não é meu. Eu vivo aí de maneira temporal. Mientras pago meu alquiler, eu posso viver aí, pero não posso fazer cambios. Mientras eu estou nesse departamento, posso arreglar, posso pôr uns quadros, posso pôr umas flores, pero eu não posso cambiar todo o departamento a mi gusto, não posso, porque não é meu. E quando Pablo está dizendo que habite Cristo de maneira plena, habite Cristo em vuestros corazones, Pablo está dizendo que Cristo não vai ser habitação temporal. Cristo não é inquilino. Cristo não é inquilino, uma pessoa que vive de alquiler em seu coração. Cristo quer ser dueño de seu coração, porque se há cambios por fazer, Cristo vai fazer cambios. Se há coisas por quitar, Cristo como dueño vai quitar. Se há coisas por cambiar, Cristo como dueño vai cambiar. O inquilino não tem esse poder.
El que paga un alquiler no tiene ese poder. Y Pablo está diciendo: habite Cristo en vuestros corazones. No como una persona que vive por un tiempo, no, sino de manera permanente. Y cuando Cristo habita en nuestros corazones, Él pasa a ser el dueño. Él pasa a ser aquel que controla todas las cosas. Y aunque Satanás venga a tocar la puerta de su corazón para entrar, con tentaciones, con aflicciones, con miedo, temores, Satanás toca la puerta. Quien va a abrir la puerta es el dueño de la casa, Cristo. ¿Qué quiere Satanás? Que el Señor te reprenda. Y se va Satanás, porque Cristo es el dueño de esa casa, de su corazón, de su corazón, de su corazón, de su corazón y de mi corazón. Cristo habitando de manera permanente. Queridos, nunca alquile ningún cuartito para Satanás, por si acaso. No, es que tengo un cuartito aquí que no estoy usando, misionero. Toda la casa es de Jesús, pero hay un cuartito aquí que voy a alquilar para el diablo. ¿Sabe cómo es, no ve? Hay algunos vicios, algunas adicciones que no puedo soltar. Hay algunas cositas que me gusta todavía. Yo vengo a la iglesia, pero esas músicas que yo escuchaba mientras no era cristiano, como esas músicas me agrada, misionero. Me recuerda a mi papá, mi falecido padrino, mi abuelito escuchaba esas músicas. Pero querido, no son músicas que adoran a Dios, pero es solo eso, misionero, un poquitito nomás, un cigarrillo a veces por aquí y unos caramelos de menta para que mi esposa no se dé cuenta, una chicha por aquí y una Coca-Cola para que nadie se dé cuenta. Nunca alquile cuartito para Satanás. O la casa pertenece a Dios, o Cristo habita en esa casa, o la casa no pertenece a Cristo. Pero Pablo está diciendo: habite Cristo de manera permanente, permanente. El cuartito del fondo pertenece a Cristo, el cuartito de allá pertenece a Cristo, la sala de su corazón, las cosas que ve, pertenece a Cristo, la cocina de su corazón como una casa pertenece a Cristo, todas las habitaciones pertenecen a Cristo. Aleluyas, qué maravilla es eso. E depois que passa? Que vai passar? Eu vou experimentar o amor de Cristo. Quando Cristo habita em mim, eu experimento o amor de Cristo. Leia comigo o 18 e 19. Leia, por favor. Leamos juntos. Estamos em Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Leamos. Seais plenamente capazes. Não, leamos o 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados e cimentados em amor, seais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a anchura, la longitud, la profundidad e la altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Escute isso. Pablo vai usar duas palavras aqui claves. Ponga atenção. Duas palavras. Uma palavra de la agricultura e uma palavra de la construção. Escute isso. O versículo que hemos leído, Pablo vai dizer, versículo 17: a fim de que, arraigados e cimentados em amor. Quando eu sou fortalecido por Deus, quando Cristo habita em meu coração, sabe o que vai passar? A palavra arraigados aqui é de la agricultura, significa plantado com raízes. Quando Cristo habita em meu coração, quando eu sou fortalecido, quando eu conosco a glória de Deus, eu estou plantado como um árbol com raízes. Nadie me saca de aí. Pero também habla de la construção, que diz cimentados em amor. Há um sólido fundamento. Sou como um árbol plantado com raízes, pero também estou cimentado. O que quer dizer Pablo usando essas duas palavras, agricultura e construção? Que estou firme, pues. Nadie me vai mover. Venga tribulações, enfermidade, desgraça, hambre, nada, nem nadie me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem nadie. Pero Pablo disse que quando estamos assim firmes,
firmes como árboles, bien plantados y cimentados, como essas colunas. Mira essas colunas cimentadas estão aí. O que vai passar? Eu vou poder compreender e conhecer a Cristo. Eu vou poder experimentar a Cristo. Eu vou viver em Cristo. Eu vou conhecer a Cristo. Su nascimento, su vida. Eu vou crescer em Cristo. Eu vou crescer em amor. ¿Por quê? La anchura, la longitud, la profundidade e la altura. Escute essa frase. Eu tomei nota aqui de uma frase que me chamou muito a atenção. Escute isso. El amor de Cristo é lo suficientemente ancho como para abarcar toda a humanidade, lo suficientemente largo para durar por toda a eternidade, lo suficientemente profundo como para alcançar al pecador mais miserável, e lo suficientemente alto como para nos levar al cielo. Esse é o amor de Cristo. Su anchura, su longitud, su largura, su profundidade. Esse é o amor de Cristo. Tan alto não puedo subir allá. ¿Se acuerda da música que cantavam os niños? Esse é o amor de Deus. É um amor que não entendemos. E Pablo está dizendo: quando você é fortalecido, Cristo habita em você, você conhece a glória de Deus, você passa a experimentar esse amor. ¿Sabe qual é o nosso problema? Estamos buscando amores donde não devíamos buscar. Estamos buscando respostas donde não há. Por isso que há muitos matrimônios frustrados, que o esposo disse: minha esposa não suple todas as minhas necessidades. Ou a esposa chama: pastor Pablo, por favor, podemos vir à consejeria? E o pastor Pablo disse: veni Rita, veni pareja, veni matrimônio. E vem o matrimônio do pastor Pablo. O que passou, família? É que minha esposa, e uno empieza: é que não me suple, não que me, e não sei que, e empieza a culpar com faltas. É que não me ama, eu me frustrei, frustrado, charlas de chispas de fuego, riéndose um ao outro. ¿Sabe por quê? Porque estão buscando amores em lugares que não vão encontrar. O único amor que é tão alto, que é tão ancho, que é tão profundo, é tão largo, é o amor de Cristo. Não há matrimônio, e incluso padres de família que estão aqui hoje, nem seus filhos podem suplir o amor que você está buscando. É que sou solitário, não tenho filhos, me faltam os filhos, nem seus filhos. É que eu sou padre, pero me faltam os nietos, nem seus nietos, nem sua esposa, nem seus filhos, nada, nem nadie pode suplir o amor que Cristo pode dar-te. É um amor alto, é um amor largo, é um amor ancho e um amor profundo. Pablo está dizendo: deja de frustrar-se, deja de buscar amores em lugares que não te vão a suplir. É bueno ter pareja, excelente. Esse último 30, eu cumpri 25 anos de matrimônio e estamos caminhando para os próximos 25, pero eu não puedo buscar em minha esposa lo que Cristo pode dar-me. Minha esposa não pode buscar em mim lo que Cristo pode dar a ela. Eu não puedo buscar em meus filhos lo que solo Cristo pode dar-me. Pablo está dizendo que esse amor é o amor de Deus, um amor tão grande que levou Jesucristo a la cruz para morir por você. Eu amo minha esposa, pero eu não vou morrer por ela. Eu amo meus filhos, pero eu não quero morrer por eles. Cada um quer que se cuide, pois. Pero o amor de Jesucristo foi tão grande que Ele deu sua vida na cruz por você. Não se importou. A Bíblia diz que não se escatimou, não se importou. Eu não quero morrer por minha família, eu quero viver por ela assim, pero não morrer. Pero Cristo morreu por nós. Aí está o verdadeiro amor de la plenitud de Deus. Deus mío, como faz falta entender isso hoje. Famílias frustradas, mulheres divorciadas frustradas, viúdos e viúdas frustrados, homens frustrados, solitários, solteiros frustrados, porque todavia não entenderam que o verdadeiro amor está em Cristo, a plenitude está em Cristo. A família falha, pero Cristo não falha.
E Pablo está, mira que oração poderosa. E Pablo todavia está de rodilhas, larga a oração, não? Pablo está de rodilhas orando por todo isso. Vamos terminar. Quero terminar com uma história e vamos ir para a conclusão. Por que eu devo estar todo isso? Por que experimentar todo isso? O versículo 19 explica: para que seas lleno de toda a plenitude de Deus. Ponga atenção. Para que tudo isso? Para que seamos llenos de la plenitude de Deus. A nova tradução viviente diz: então serão completos com toda a plenitude da vida e o poder que proviene de Deus. Completos. Querido, querida, você vai ser completo em Deus, já? Você vai ser completo só em Deus. E Paulo vai dizer que ser completo, essa plenitude, tem que ver com desfrutar de Deus, viver para Deus. Escute essa história de um homem. A história diz assim: me bajé em la estação del trem em Pensilvânia como um vagabundo. E o homem contando, já? Me bajé em la estação del trem em Pensilvânia como um vagabundo. E durante um ano, mendigue, limosné em las calles para sobreviver. Cierto dia toquei a um caballeiro en el hombro e le dije: oiga, senhor, ¿me pode dar uma moneda? Tão pronto vi su rostro, me aterré al darme cuenta de que se tratava de mi próprio padre. Le dije: padre, padre, ¿me reconoces? Ele me rodeou com seus braços e dijo com lágrimas em seus olhos: oh, hijo mío, al fin te encontré. ¿Y quieres que te dé una moneda? Todo lo que tengo es suyo. Y el hombre sigue diciendo: ahora considera esto, yo era un mendigo y él estaba rogando a mi propio padre algunos centavos, mientras que ele había estado buscándome durante 18 años para darme todo lo que tenía. Este es apenas um pequeno quadro, uma pequena história de lo que Deus quer fazer por seus filhos. Su meta suprema, su meta hoy, Peña de Oreb, padre e madre de família, hijo, hija, señorita, homem, mulher, su meta hoy é acercar-se a Deus, disfrutar de todo lo que Deus tiene. Não se olvide que eu empecei predicando que aqui Pablo não pede nada material. Não é pecado pedir coisas materiais, pero a oração de Pablo aqui nesse texto é só coisas espirituais. Acérquese a Deus hoje. Já não viva mais como um mendigo, um limosneiro. Porque Deus quer nos llenar com todo o que Ele é e tem. Pero quizás você pergunta: pero missionário, será que de verdade Deus pode fazer todo isso que estás dizendo? Será que de verdade Deus tem esse poder? E Pablo termina com os 2 versículos que quero concluir com você. A conclusão está nesses 2 versículos. Leia comigo, por favor. Leia comigo. Capítulo 3, versículo 20 e 21. A conclusão está aqui. Leia ele 20 comigo. E aquele que é poderoso para hacer todas as coisas muito mais abundantemente de lo que pedimos ou entendemos. Leia comigo. Segundo o poder que atua em nós. 21, leia forte. 21. A Él sea glória en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amém. A conclusão é esta, em 2 partes. Primeiro, Deus tem a capacidade para responder as orações. E de maneira específica, Pablo está orando. Deus pode fazer realidade o que necessitas. Deus pode todas as coisas. Não limitemos a Deus, porque eu não conozco a Deus, então eu hago um Deus limitado, pequeno. Toda a glória seja para Deus, quem pode lograr muito mais de lo que pudiéramos pedir ou imaginar.
Su poder es infinitamente abundante y eficaz. Dios puede. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, no. Y aquel que en Dios que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Qué problema estás enfrentando hoy? ¿Qué respuestas vino a buscar hoy en el culto? ¿Cómo estás viendo tu Dios? ¿Estás cansado? ¿Quieres desistir? ¿Estás agotado? ¿Agotada? ¿Cómo ves tu Dios? ¿Un Dios pequeño? ¿Un Dios limitado? ¿Estás pidiendo centavos a Dios cuando en verdad Él es su Padre y quiere abrazarte y darle todo lo que Él tiene? Y sigue pidiendo centavos a Dios. E não estou falando de dinheiro. Você que está acompanhando a prédica desde que empecé a predicar, estou falando de coisas espirituais. O que estás pedindo? Senhor, ajuda-me a melhorar aqui pouquinho. Não, melhore o máximo que puedas. Senhor, ajuda o Ministério de Alabanza para que podamos ampliar pouquinho. Não é que ampliar pouquinho, é dar lo melhor, que mientras estão alabando, vidas estão sendo sanadas, liberadas. Mientras o Ministério Quechua está alabando, Deus está obrando, Deus está obrando. Pida coisas grandes espiritualmente para Deus. Quando volver a sua casa, se há alguém que está atribulado, endemoniado, vuelva lleno del poder de Deus. Levante sua cabeça e diga: demônio, diga: demônio, aqui dentro de mi casa nunca más, hasta aquí usted reinó, pero desde hoy el poder de Dios está en mi casa. Esto es vivir de manera plena en Dios, no estar ahí limosnando. Ay, tengo miedo de la oscuridad, tengo miedo de pesadillas, no voy a apagar la luz porque me da miedo que venga demonios. No, nunca más. Vive en la plenitud de Dios, con luz, sin luz, a donde esté, en el campo, en la ciudad. Vive en la plenitud de las cosas espirituales. Dios quiere darte mucho más. ¿Sabes qué? Yo quería tanto ser bautizado con el Espíritu Santo, hablar en lenguas, tener dones de profecía, dones de revelación, de interpretación, los dones de Dios, los dones carismáticos que creemos. Somos una iglesia de dones carismáticos, sí. Somos continuistas y creemos en la acción del Espíritu Santo, sí. Entonces cuando venga aquí, no esté esperando que un pastor ponga la mano en su cabeza, porque hay algunas personas que parece que ya tienen hasta la marca de la mano del pastor. El pastor só le encaja la mano. Já está la marca, já está. ¿Por quê? Porque parece que vive sempre nesse sofrimento. Nunca me vou olvidar, não vou dar detalhes porque estamos gravando. Se eu fui a uma igreja e hemos orientado a los obreros de Deus. Quando a igreja passe a orar, você ore com eles. E quando o pastor chamava a igreja a orar, os obreros eram os primeiros a estar de rodillas. E o pastor dizia: parate pues, parate, usted não. Usted va a orar por la gente. Es que yo también quiero, pastor. Está bien, usted necesita también. Pero deja de vivir de centavos. Deja de vivir de limosna. Viva bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y cuando es necesario orar, ore. Cuando es necesario interceder, interceda. Es que mi vecina está endemoniado. Voy a llamar al pastor Pablo. Y caramba, pastor Pablo está por Santa Cruz. Complicó la situación ahora. Pastor Pablo, el pastor Pablo hijo. La hermana Marisol, no. El vecino tocó la puerta. Está endemoniado, eu vou. Não vas a llamar al pastor Pablo, não, eu vou en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Mi mamá está enferma, vamos a llamar al pastor. Deja al pastor descansar. Eu vou orar por mi mamá, eu vou orar por mi papá. Não há que estar ungiendo, bendiciendo con aceite cada hogar. Usted entra nesse hogar e esse hogar é bendecido. Não é que o pastor tiene que venir com aceite, parecendo cura, não vê? Em nome de no, pues usted lleno del Espíritu Santo no necesita que el pastor esté ahí. Usted lleno del Espíritu Santo entra ahí en su hogar, entra en su trabajo y la unción de Dios que está en usted está en ese lugar y nadie puede quitar. Y el Satanás tiene que huir, pues fuera Satanás, sale de ahí. Ese es vivir en la plenitud de Dios y dejar de limosnar, dejar de comer deja de recibir centavitos espirituales. Que oração poderosa de Pablo. E Pablo está na prisão, imagínate, não vê? Escrever desde a cárcel uma carta assim, pues. ¿Qué te passou, Pablo? Está lleno de Deus, está lleno. E Pablo termina dizendo, versículo 21, a ele:
a Él. Sea la gloria. ¿Dónde, Pablo? En la iglesia, pues. Donde la gloria de Dios se manifiesta, en la iglesia. A Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia. Porque hay un movimiento ahora, pós-cuarentena, pós-restricción, pós-coronavirus, que dice, no, pues, ¿para qué ir a la iglesia? Yo pongo 2, 3 prédicas de YouTube, 2, 3 alabanzas de YouTube, estoy feliz. No, está equivocado. Puede escuchar prédica, puedes, pues, pero no sustituye el estar en la iglesia. Puedes escuchar alabanzas, puede, pues, pero no sustituye el estar aquí, como hoy estamos. La gloria de Dios se manifiesta en la iglesia, es en la iglesia. Y Pablo va a decir, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia de Sacaba, iglesia de Sacaba. E igreja que está escutando por meio desses vídeos agora, por a transmissão, estamos aqui para glorificar a Cristo. Lo que hacemos hoje como igreja, com as músicas, em quechua e em castelhano. Lo que hacemos hoje com as ofrendas, lo que hacemos hoje como igreja, hoje é para glorificar a Cristo. E é solo uma preparação para a eternidade, donde vamos a glorificar a Cristo por siempre. Por esta causa, doblo mis rodillas, dijo Pablo. Que oração poderosa. Que tal se nos paramos agora um rato e oremos também? Vamos nos poner parados e fazer uma oração? Depois de haver escutado essa palavra, depois de haver entendido por que Pablo orava, depois de entender mais sobre a plenitude de Deus, eu te invito a orar. Eu te invito a orar. Eu te invito a orar. Aí onde estás? Cierre seus olhos. Vamos orar. Você que está escutando esse vídeo, essa prédica agora, se puedes orar aí onde estás, também ore com nós outros. Se estás escutando essa prédica, esse vídeo por la transmissão, por el vídeo, e todavia não eres um cristiano, não entregou sua vida a Cristo, hoje é noite de salvação, noite de rendir-se a Cristo. Hágalo onde estás agora. E diga, Senhor, perdona-me. Perdona-me, Senhor. Eu estive buscando respostas onde não há. Eu fui à hechiceria, eu fui aos xamãs, eu fui aos brujos, eu fui às cartas de tarô, a coca. Eu fui a tantos lugares buscar respostas e nunca encontrei. Perdona-me, Senhor. Hoje eu entendo que a única resposta está em Ti. Meu único amor está em Ti, Senhor. Receba-me como Tu Hijo, perdoa meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a viver minha vida como Tu queres que eu la viva. Por isso eu necessito do poder do Espírito Santo em mim, para que eu possa viver conforme Tus planos. Igreja Peña em Sacaba, que a bendição de Deus esteja sobre nós, que Cristo fortaleça seus corações, que a resposta que você veio buscar hoje aqui, você la encontre em Deus, em la palavra de Deus, que a solução que estás buscando há tanto tempo, a resposta que estás buscando, seja encontrada hoje aqui, mientras Deus fortalece seu coração nessa noite, e Cristo habita plenamente em seu coração. Você entende o amor de Cristo sobre você. Você pode viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Seja fortalecido, igreja pentecostal Peña Leve. E ao volver para o seu hogar, Deus te dará sabedoria, Deus te dará estratégias, Deus te dará uma palavra, Deus te dará um escape, Deus te dará uma resposta. Já não podrás viver como vivia antes. Bajo o poder de Deus, vivirás em vitória, em paz, em harmonia em seu matrimônio, em harmonia com seus filhos, em harmonia com seus pais, em harmonia em seu trabalho. A paz de Deus que excede a todo entendimento se derrama sobre sua vida hoje. Nunca mais volverá a ser o mesmo na mesma, volverá a sua casa, bajo essa graça, bajo esse poder, bajo essa unção. Que a graça de Deus esteja sobre nossa querida igreja e sobre todos
del Señor.